Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Altamira Livre, podcast que fala sobre liberdade política e econômica do nosso querido município, nossa querida cidade de Altamira. Hoje recebendo aqui esta personalidade altamirense muito querida, que é a doutora Gilcimeire Brito, que hoje também está como candidata a vice-prefeita pelo Partido Liberal. Recebendo também aqui como co-hoster a nossa amiga Glécia Souza, produtora, e também fez uma pesquisa aqui sobre a, a vida da doutora Gilcimeire Brito aqui em Altamira, né? Já tem até um documentário rodando aí, né, de produção da Glécia. E sejam bem-vindas. Obrigada. Gratidão. Doutora Gilcimeire, para a gente começar, hoje algumas pessoas estão tendo o conhecimento da sua candidatura ao cargo de vice-prefeita, né? Então, mesmo sendo conhecida em Altamira, mas eu gostaria que a senhora fizesse um breve relato da sua passagem na cidade até aqui, até esse momento de candidatura. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você, Eric e Glécia. E a minha trajetória aqui em Altamira começou em 1998, quando eu passei no concurso da Prefeitura Municipal de Altamira e vim com meu esposo, que a família dele já morava aqui, e viemos morar em Altamira, começar a nossa vida, né? Chegamos com o nosso diploma na mão, né, com o concurso também, aprovados no concurso, e iniciamos a nossa caminhada. Fomos empossados como servidores públicos do município e logo em seguida nós montamos o nosso consultório. Eu acho que muitos lembram da Odontal, né? E a gente começou a fazer o nosso atendimento. Nisso nós fomos conhecendo as pessoas, tivemos a nossa primeira filha, Juliana, nasceu aqui em Altamira, e fomos construindo a nossa casa, a nossa família, e graças a Deus conquistando muitos amigos, né? Então nasceu a Júlia, depois de 8 anos de vida da Júlia, veio a Mariana, que trouxe para a gente outro sentido da vida, né? Até então a gente fazia voluntariado, a gente fazia mais aquela coisa que é normal, que todo mundo faz. Vai ali, faz a sua doação, volta para casa e ponto final. Com a chegada da Mariana, eu sempre falo que ela não foi só uma luz na nossa vida, ela é um farol. Ela abriu muitos caminhos para a gente. E hoje eu vejo a vida de uma forma totalmente diferente. A partir da chegada dela, eu comecei a perceber o sentido de cuidar também de outras pessoas, né? E a Mariana precisava de cuidados e eu fui acolhida na APAI. Com 40 dias de vida, a gente esteve lá para a gente receber o atendimento de fisioterapia, de fonoaudiologia, procedimentos que eram essenciais para a vida da Mariana, assim como os médicos nos orientaram. E em Altamira não tinha um lugar de referência, a não ser a APAI. E eu fui para lá e a Mariana começou os atendimentos e eu tinha que voltar a trabalhar logo, né? 5 meses depois tem a licença maternidade, depois eu tinha uma férias e aí eu depois tinha que voltar a trabalhar e eu pedia muito para Deus me orientar como seria cuidar dela, tanta dedicação, e também voltar a esse trabalho, voltar a essa rotina. E Deus me presenteou, né, com um projeto que eu fui trabalhar na APAI. Então, no momento que a Mariana recebia o atendimento, eu estava também atendendo como dentista. E no aniversário dela de 2 aninhos, eu estava na sala de aula iniciando o meu curso de especialista em odontologia para pacientes com necessidade especial. Isso fez toda a diferença na minha vida, não financeiramente, porque as pessoas que precisavam do meu trabalho eram pessoas que tinham mais necessidades do que eu. Então eu enxerguei uma missão de vida e me dediquei profundamente. Entreguei tudo o que eu podia, né? Hoje eu
tenho certeza que tem um momento na PAI antes da doutora Gilcimeire e um momento depois da doutora Gilcimeire. Quando eu cheguei lá, eu dizia, eu não vim passar, eu vim avançar. E eu, graças a Deus, consegui implantar na PAI o serviço de assistência social, de psicologia, que não existia, de nutrição, que também não tinha na PAI, né? A hidroterapia, que a gente começou a fazer com uma piscina aquecida, uma piscina coberta, que hoje nós temos até campeonatos, né? E é muito legal. Isso foi tudo feito voluntariamente. Então, a gente fazia política antes de estar na política. Consegui ajudar muito em Altamira, talvez por isso que eu esteja aqui. Muitos me conhecem e sabem da minha dedicação, do meu carinho, do meu compromisso com as pessoas, e por isso eu quero muito poder fazer mais. Muito bem. Tá aí, mais do que apresentada, doutora Gilcimeire Brito. Eu vou pedir para a Glécia começar as intervenções agora, porque a Glécia, por ter feito essa pesquisa para o seu documentário e tudo, a Glécia tem alguns... Tem mais intimidade com o tema. E então, Glécia, fique à vontade. Então, doutora, naquela nossa conversa, né, nós falamos de forma bem resumida sobre o projeto Tulipas, né, que a senhora desenvolveu quando foi presidente da APAI. Então, eu queria que a senhora nos contasse um pouco sobre ele, que eu achei a história tão interessante, né, que eu falei que, não, a gente tem que levar para o podcast. Eu queria saber como que foi essa ideia tão inspiradora que a senhora teve e o porquê do nome Tulipas. A história, ela é bem, eu digo que foi uma inspiração divina, né? Deus nos coloca nessa... Acabei de falar sobre missão de vida, e a Mari ia passar pelo processo de transformação do corpo, ela ia menstruar, né? Os seios dela ia crescer, e eu tinha que explicar para ela toda essa mudança, né? Transformação do corpo dela. E quando eu fui pensar nisso, eu também lembrei de como teria sido para as meninas da APAI que frequentavam, se as mães que não tinham o estudo que eu tenho, a compreensão que eu tenho, se elas conseguiram passar isso para as filhas dela. E foi quando eu me vi, né, numa situação bem difícil, que eu ouvi histórias que eu jamais pensei ouvir na minha vida. E isso me chamou muita atenção, me deixou um dia bem tocada, né? Eu voltei para casa bem triste quando eu reuni com elas, porque eu sabia que elas precisavam de muito apoio, de muito cuidado, e quem lutaria por elas? Então, eu pensei em criar um projeto que pudesse atender essas meninas, né? E que nome eu daria a esse projeto? E eu pensei no broto, algo que estava florescendo, algo que estava nascendo, mas não gostei muito da imagem e gostava da flor tulipa e não sabia o significado dela. Ao entrar no Google, né, para pesquisar, eu vi que quando você oferece uma flor tulipa vermelha para alguém, você oferece o amor eterno, o amor perfeito, o amor que uma mãe tem pelo filho, né? E me tocou profundamente quando eu disse, meu Deus, esse é o amor que toda mãe tem, é o amor perfeito. A amarela, ela estava relacionada à amizade. Quem é amigo de uma pessoa com deficiência? Hoje eu falo para vocês que, como mãe, a gente sempre é levado, né, como a gente quer fazer, chamar atenção, a gente é desequilibrada, a gente tem algum complexo, né? Mas na verdade não é. É que a gente luta muito pela igualdade, pela oportunidade, pelo respeito e pelo que todos falam na inclusão. Mas a verdade é que a gente exclui muito, porque excluir é muito mais difícil, né? E eu vejo a minha filha, hoje com 17 anos, ainda sofrendo muito preconceito. Poucos colegas, poucos não, acredito que é até difícil falar assim, quem são os amigos, né? E sempre as escolhas são... Enfim. A gente entende a emoção por se tratar de um tema delicado, né? E se tratar também de um tema de um drama de muitas famílias,
E a né? mãe, né? A mãe, ela sente de perto, né? E isso tudo, ela vê que o filho passa, a filha, né? E realmente não é fácil quando a gente vê um filho sendo tratado de maneira diferente. A gente só entra nessa luta, a gente só entra nessa guerra porque a gente sabe que a gente precisa, que a gente tem que tomar uma atitude. Não é possível que a gente permita que essas injustiças elas continuem acontecendo. Muitos nem conhecem, eles admiram, né? Ver uma pessoa que supera, uma pessoa que ganha o seu mundo, mas para ela chegar até aqui, tem muitas histórias por trás. Então, desculpa a emoção, mas é o sentimento. Aqui não fala uma candidata, uma ex-presidente de APAI, mas fala uma mãe que sonha muito. Assim, todos os sonhos que eu tive para a vida da Juliana, eu tenho para a vida da Mariana. Infelizmente, eu sei que não vão ser os mesmos, porque as capacidades são diferentes. A Mari não consegue ainda, né, desenvolver toda a capacidade cognitiva de chegar a uma faculdade. Então, eu não posso obrigar minha filha a fazer isso. Ela vai fazer o que faz bem para ela, o que ela vai se sentir feliz. E graças a Deus, a minha filha é realizada. Ela hoje é alfabetizada, ela sabe conversar com a gente, ela é muito inteligente, muito esperta, uma criança incrível. Uma moça, né? Que ela me diz, não sou mais uma criança, mãe, verdade, ela já tem 17 anos. Nesse sentido, a senhora tem de uma luta pessoal, né? A senhora também acabou abraçando de forma coletiva pessoas também que estavam passando por situações semelhantes à que a senhora começou a enfrentar com a chegada da sua filha, né? Agora, dentro de tudo isso aí, eu sei que até a Glécia pode falar melhor desse projeto que tomou conta até dos ares do Brasil, né? Não é isso o projeto? Exatamente, a senhora falou que vocês participaram, né? De tantas APAES, vocês foram escolhidas, onde a senhora falou que eles criaram alguns objetos para trazer também para eles até um empoderamento, né? Para que eles também tivessem, através desse projeto, uma renda, trazer uma renda também para essas famílias. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Na verdade, aí o projeto Tulipa, ele nasceu com a missão, né, de protagonizar a pessoa com deficiência na linha de produção e venda de um produto que fale da pessoa com deficiência, porque até então eu já tinha ido a vários congressos, participado de vários encontros de pessoas com deficiência, mas nunca vi um produto que representasse eles. Por isso, o empreendedorismo, né, da gente encontrar alguma coisa que falasse da pessoa com deficiência. E foi quando eu, pela internet, conversei com hoje eu chamo ela de amiga, Dayana, e ela desenhou para mim a personagem Tulipa. E em cima disso, nós criamos vários produtos, né? Necessaire, toalhas, chinelo, tudo que a gente sabia que as pessoas podem usar no seu dia a dia. Isso facilitaria para a gente também a venda. E esse projeto nos levou a premiações, né? E a gente entrou, a PAI concorreu no projeto Voa da Ambev e um concurso, né, para fazer gestão com a Ambev. E nós participamos dessa promoção. Chegamos à final, né? Fomos finalistas. E durante o programa, eu dizia que a gente ia voar, que a gente estaria nas asas de um avião. Pensei que seria plotagem do avião igual da Disney com a marca lá da PAI, das tulipas, mas não foi bem assim. Mas em todas as cadeiras da aeronave, aquele voo, elas voaram, elas estavam presentes. Isso foi muito bom. Foi muito significativo, uma resposta realmente divina, aquela primeira, quando Deus me deu o projeto, ele também fez com que elas voassem. As tulipas estiveram na Austrália, elas foram para os Estados Unidos, pessoas da família compravam e levavam, e não tinha um lugar que eu fosse que eu não ia com uma mala cheia de tulipa, para apresentar para as pessoas, para mostrar o nosso potencial de empreendedorismo, e a gente fazia venda
Eu sempre estava, eu era até chamada no grupo como Mãe Tulipa, né? Eu estava sempre ali com a minha bagagem cheia de pessoas com deficiência. E é assim que eu vou continuar. Então, a gente quer muito, né, que essas pessoas com deficiência, elas tenham oportunidade de entrar no mercado de trabalho, de produzir, né? E junto com elas, as famílias, pais e mães. Nós pensamos num projeto grandioso, num projeto que pudesse trazer para a nossa região, para o nosso estado, essa marca, essa referência de ser um estado, um município que leva a pessoa com deficiência para todos os lugares. Muito bem. Agora vamos falar da candidatura, né? Sim. Como é que foi que chegou esse momento assim, Essa virada de chave, né? Ela falou assim, eu vou ser vice-prefeita. Exato, vou ser vice-prefeita de Altamira, né? Vou concorrer a esse cargo. Para mim foi surpresa, né? Porque eu já estou aqui, como vocês sabem, há 28 anos no município. Iniciei falando para vocês do quanto eu já me doei, já fiz as coisas pelo município, mas nunca pensando em nada em troca. Sempre até as pessoas que estão mais próximas de mim sabiam, não tinha uma pretensão política, mas fui convidada pelo Másio para estar na chapa com ele, que é a minha ideologia, né? O PL já fazia parte da minha família e a gente defende muito Deus, pátria, família e liberdade. Então eu não poderia vir com uma pessoa que não tivesse o mesmo perfil que o meu. O Másio é uma pessoa temente a Deus, assim como eu, uma pessoa humilde, assim como eu, e o Másio, lá atrás, a gente nem se conhecia, mas enquanto presidente da APAI, o Másio era um amigo apaiano, um amigo que nos ajudou muito, que também fazia política, que também fazia muita coisa e não aparecia, porque não era essa a pretensão dele. Mas o Másio e a Lorena, todos os anos, no final do ano, eles estavam ali com as cestas básicas para entregar para as pessoas. E as famílias apaianas receberam várias vezes, né, por vários anos. E eu lembro muito nós fizemos um evento que era uma exposição de quadros e o Másio e a Lorena arremataram um dos quadros mais significativos da noite por ter sido o Léo Cássio que tinha pintado com os pés aquele quadro. Todo mundo queria o quadro pela dificuldade que foi a pintura, né, a execução dele. E o Másio e a Lorena arremataram esse quadro. E essa ajuda foi muito importante para a instituição. Então, hoje estar aqui com o Másio para concorrer a essas eleições de 2024 é justamente isso. É a esperança de que pessoas do bem, pessoas que têm amor pelo próximo, né? A gente não quer nada que não seja o progresso, a ordem, uma Altamira de verdade, uma Altamira que possa ter oportunidade, não só para nós, enquanto depois políticos, como para todas as pessoas que fazem parte desse município. Nós precisamos resgatar a nossa economia, precisamos dar condições e não miséria para todos. Eu queria fazer aqui também uma pergunta para a senhora. É porque nós estamos na produção do seu documentário, né? Como já foi dito. E teve uma situação lá que me chamou muita atenção, que foi um depoimento da sua irmã, que ela falou assim, que poucas pessoas, elas escolhem trabalhar com o serviço social, porque ele quase não traz recurso financeiro, mas traz muito recurso emocional. Porque ela disse que a senhora tem essa vocação, mesmo que a senhora não fosse mãe da Mariana, que, como a senhora falou, que ela tem síndrome de Down, mas a senhora já carrega isso consigo desde muito jovem e faz parte do seu plano de governo também, trabalhar, continuar nesse serviço tão bonito que a senhora também já desenvolvia até antes mesmo do nascimento dela, lá na APAI? Quando eu vi o depoimento, assim, eu vejo, né, que meus irmãos lembram da minha vida. Lá atrás a gente até fica, meu Deus, eu nem sabia que eu fazia tanta coisa. Eu sempre gostei muito de criança, desde pequenininha as vizinhas que iam sair já deixavam os filhos comigo para eu cuidar, e eu cuidava com o maior carinho. Sempre tive esse cuidado, né? E quando me formei, eu fiz um compromisso
né? Eu digo que eu não podia escolher a profissão melhor, ser cirurgiã dentista, sorrir, né? Fazer as pessoas sorrirem. E isso eu trago para mim, todos os meus pacientes, eu tento o máximo possível cuidar deles com carinho, porque se eles chegaram até mim, é porque eles precisam realmente do meu cuidado. Então eu faço isso com muita dedicação. E sempre vou fazer, independente da posição que eu esteja, uma coisa que eu não vou deixar de ser é a Gilcimeire que gosta das pessoas, que cuida das pessoas e que se importa com elas. Muito bem. A gente fica feliz de ter essa entrevista, que é emocionante. É difícil não emocionar, né? Eu queria até desafiar os outros vices também a fazerem... Com certeza. Apresentarem suas biografias, né? Muita gente ainda se surpreende com aquele discurso lá do candidato Másio, quando ele fala assim, eu escolhi minha vice. Né? Exatamente. Então, quando a senhora traz aqui, apresenta tudo isso para a gente, que apresenta para o altamirense que está assistindo aqui o podcast, né? Então fica mais evidente do motivo da escolha, né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, né? Gostar de pessoas não é uma obrigação, é um dever, né? A gente tem todos os dias lembrar que a gente não caminha sozinho, a gente sempre vai ter um apoio. E eu hoje, quando eu recebo muitas mensagens, ligações, quando souberam que eu estou como candidata a vice-prefeita, muita gente me ligou, né, dizendo, meu Deus, eu não acredito, você teve essa coragem, que bom, a gente precisa, a gente merece. E esses dias eu ouvi um amigo que me mandou uma mensagem quando eu coloquei nos status uma propaganda, e ele disse, eu estou com você. Eu falei, muito obrigada, viu? Ele disse, não, é uma obrigação, não é um dever meu, é uma obrigação votar em você, porque eu conheço. Eu conheço você desde que chegou em Altamira e sei o quanto você se importa com as pessoas, né? Eu sou uma prova disso. Eu também sempre pude contar com você e eu fiquei muito feliz. Às vezes a gente faz uma gentileza, alguma coisa para uma pessoa, não com aquela pretensão de que ela vá lembrar, mas pode ter certeza, ela jamais vai esquecer. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer sair nas ruas sem precisar se esconder, mas olhando nos olhos das pessoas e dizendo assim, valeu a pena, vocês votaram certo e nós estamos aqui fazendo o nosso melhor. Agora, doutora Gilcimeire, qual a impressão que a senhora tem agora caminhando nas ruas? Porque, assim, a senhora tem aquele momento ali onde a senhora estava fazendo somente um segmento, né? E agora, como candidata, a senhora está tendo uma liberdade maior de andar pelos bairros, andar pelos confins de Altamira, né? A nossa cidade-país, né? Nosso município-país. Qual a impressão que a senhora tem desta caminhada que a senhora já começou a fazer por lugares que não eram comuns, né, de serem frequentados? Mais uma vez eu digo para vocês que é maravilhoso. Apesar de desafiador, é uma oportunidade que eu tenho certeza que poucos terão. E a gente já esteve em vários lugares. E dói muito a gente saber que faz parte do nosso município e que não tem nenhum apoio. Nós estivemos em Castelo de Sonhos, em Cachoeira da Serra, em Canópolis e dentro de outras comunidades ali próximo. E o abandono, o descaso é muito grande. E as pessoas clamam, né, por cuidado, meu Deus, né, a gente está aqui abandonado. E a gente sabe que tudo isso é proveniente de uma falta de gestão, uma prefeitura, um gestor que ele se preocupa com si próprio e com o grupo de que ele está ali representando, né? Ele não faz por todo o município. A gente vê muita falta de cuidado, as ruas não... Água, né? Tivemos numa casa 10 dias essa senhora sem água para higienizar a casa, para fazer as coisas. Que coisa complicada e recursos suficiente para tudo isso. Então a gente fica indignado. Sair da nossa zona de conforto é uma indignação, é que não dá mais, a gente não aguenta
Mas chega, a gente precisa tomar uma atitude. E eu vejo as pessoas dizendo, você teve coragem, você tomou uma atitude que são poucas mulheres que tomam. E eu digo para vocês, na minha vida eu nunca desisti. E não seria agora. Se essa oportunidade chegou para mim, eu acredito muito que eu posso chegar lá. E eu tenho certeza que chegando lá, vocês vão se surpreender. Então, assim, a senhora deixou bem claro aqui que não é de desistir, né? Então, com certeza, já tem encontrado muitos desafios, né? Desde esse período que a senhora se candidatou. E o que move a senhora nisso tudo? Bem, acreditar que quando a gente carrega dentro da gente Deus, Ele todo-poderoso, né? Deus que é soberano, que é divino, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos levanta, que nos motiva, eu acho que a gente consegue, eu acredito, a gente chega aonde a gente quiser. Muito bem. A gente agradece a presença da doutora Gilcimeire aqui, e é um espaço, mais uma vez, para a gente discutir liberdade econômica, política, discutir a nossa cidade e apresentar também quem são os candidatos. Aqui eu comecei uma rodada aqui com os candidatos do PL e os candidatos a vereador. Agora a nossa candidata aqui a vice-prefeito, né, ao cargo de vice-prefeito, pelo Partido Liberal. Aqueles que estão nos acompanhando, que quiserem também debater, que quiserem apresentar suas ideias, ou que não concordam e querem apresentar seu argumento, também tá aí, é só colocar nos comentários aí, a gente entra em contato, a gente quer mesmo discutir Altamira e aqui ninguém foge da raia. Não, doutor? Podemos não. É compromisso e responsabilidade, né? Vamos fugir, não. Muito bem, só gostaria de dizer mais alguma coisa pro eleitor altamirense? Eu sou a doutora Gilcimeire Brito, estou como candidata a vice-prefeita junto com Másio Bandeira, 22, e sou funcionária pública. Eu entrei nessa campanha eleitoral como candidata por acreditar numa mudança, principalmente para nós servidores públicos. A nossa condição hoje de servidor público, com 13 anos sem aumento salarial, nos deixa indignado. As condições de trabalho, elas não são as melhores, mas os pacientes, eles não sabem dessa prerrogativa. Eles acreditam que nós estamos lá e somos irresponsáveis, não fazemos a nossa parte. Mas é muito difícil você realizar o seu trabalho sem condições. E essa questão do salário, ela é muito significativa e muito prejudicial. Então, nós estamos precisando de mudança para que haja uma valorização desses profissionais. E não estou falando só da odontologia, mas eu estou falando dos funcionários de modo geral. Nós precisamos, principalmente, ter coragem, a gente não se calar diante dessa situação e não desistir. Nós precisamos tentar fazer essa diferença. E somos nós que precisamos tomar essa atitude. Não esqueça disso. No dia 6 de outubro, vote 22 pela mudança, pela valorização do funcionalismo público. Muito obrigado. Obrigado, Lécia. Obrigado, doutora. Até o próximo episódio.